Operação da Polícia do Pará, com o apoio das polícias de Pernambuco e São Paulo, prenderam 3 pessoas envolvidas numa associação criminosa que vendia veículos roubados, inclusive com documentação falsificada. A gente traz essas importantes prisões que foram realizadas nesse primeiro momento da Operação Velozes e Furiosos pela equipe da Polícia Civil, através aqui da Divisão de Repressão a Furtos e Veículos, onde eles já vinham no encalço aí dessa associação criminosa após essas primeiras denúncias chegarem aqui ao conhecimento dos agentes da segurança pública. Foi desarticulada aí essa operação e durante essa investigação eles descobriram que essa associação criminosa agia da seguinte forma: eles pegavam veículos roubados lá do estado do Rio de Janeiro, adulteravam essa placa e traziam aqui para o estado do Pará para serem vendidos. E nesse crime aí eles conseguiram ludibriar e enganar cerca de 10 pessoas, pelo menos o que essa primeira fase da investigação apontou. Está aqui ao meu lado o delegado Juliano, que vai dar um pouco mais de detalhes sobre essas prisões, e perguntando primeiramente, delegado, qual é a função dessas pessoas, Foram 2 mulheres e um homem detido nessa primeira fase da operação. Essa investigação se iniciou em fevereiro de 2024, quando identificamos que uma pessoa adquiriu um veículo e, quando foi efetuar a transferência desse bem para o seu nome, identificou que era um veículo adulterado. Munidos dessa informação, passamos a investigar e rastrear toda a cadeia de venda desse veículo, chegando até essas 3 pessoas que foram presas preventivamente na data de hoje. A função que elas exerciam no bojo dessa associação criminosa era desde a adulteração da documentação, a adulteração do veículo e a revenda, mantendo a pessoa que comprava esse bem em erro, mantendo ela enganada para que ela adquirisse o bem. E eles conseguissem girar esse capital ilícito do grupo criminoso. Pelo menos 10 vítimas foram identificadas até o momento? Pelo menos 10 veículos que foram efetivamente negociados aqui na região metropolitana de Belém, dos quais 4 foram recuperados pela DRFV e atribuídos essa negociação fraudulenta a esse grupo preso hoje. A partir de que momento, delegado, que as vítimas percebiam que tinham caído num crime? Quando esse veículo era levado para a regularização nos órgãos de trânsito, nas vistorias ou então até mesmo antes disso, elas conseguiam identificar que esse veículo não batia com a Base Nacional de Trânsito. O que chamava a atenção delas para justamente buscar essa negociação? Certo. A inexistência do número de identificador na Base Nacional de Trânsito já é um claro indicativo do indício de que esse veículo possa ter sofrido alguma adulteração. Além disso, uma série de outros erros na grafia desse chassi, vamos dizer assim, de forma geral, indicavam também a origem fraudulenta desse bem. Agora, essa associação criminosa, ela se prevalecia de que forma para divulgar esses veículos para serem comercializados? Era através da internet? Tinha um local físico aqui em Belém? Sempre através da internet, em marketplace em geral, era anunciado esse veículo com uma margem de desconto bastante interessante, digamos assim, o que atraía a pessoa até a negociação do bem. Uma vez passado adiante esse bem, o grupo sumia e essa pessoa ficava com o veículo adulterado em suas mãos, perdendo tanto o dinheiro que foi colocado à disposição dessa negociação, quanto o veículo, que também tem um legítimo possuidor lá na sua origem. Durante esse trabalho investigativo, vocês já conseguiram identificar se existem outras pessoas nessa cadeia criminosa também, além dessas 3 que foram detidas? Hoje foi deflagrada a primeira fase da operação. Agora a DRFV, a Polícia Civil do Estado do Pará, vai se debruçar em identificar toda a cadeia de negociação. Lá da origem desses veículos, todos eles têm em comum o fato de terem sido roubados no estado do Rio de Janeiro. E agora a gente vai passar a investigar toda essa cadeia de negociação que faz esses veículos chegarem aqui no estado do Pará. E quanto, mais ou menos, essa associação criminosa lucrou durante esse período aí? Pelo menos, considerando o valor venal desses veículos, são veículos todos novos e de um porte médio, cerca de R$1 milhão em dinheiro, em fraudes, além das pessoas que foram roubadas lá no estado do Rio de Janeiro. Essas pessoas que vocês prenderam, elas são paraenses, estavam residindo lá em São Paulo, ou são paulistas mesmo? Negativo, são pessoas aqui do estado do Pará, que foram presas hoje no estado de Pernambuco e no estado de São Paulo. Elas
utilizam essa metodologia de trabalho, de deslocar entre estados, justamente para favorecer a prática criminosa.